O grande problema do jovem dinâmico que apoia o socialismo é que ele vive nessa fantasia onde ele acha que se o país for socialista, né, todo mundo vai entrar numa fila e vai ter um burocrata lá e ele vai ficar nessa fila e ele vai perguntar: jovem, o que você quer? Eu quero vender meus produtos, meu artesanato na beira do mar. E daí ele vai alocar todo mundo para vender artesanato na beira do mar. O meu sonho é ter uma livraria. Então ele vai alocar todo mundo que tem o sonho. Meu sonho é ser jogador de futebol. Ele vai alocar todo mundo para ser jogador. Né? Só as coisas legais. Meu sonho é ser músico. Né? A quantidade de músico que vai ter. Né? E daí as necessidades reais. Olá, meu nome é César Melo, sou jurista nível 3 de alto desempenho, classe 2. E no vídeo de hoje nós vamos ver como o socialismo ele vende a ideia para o jovem dinâmico de que o resultado final do socialismo, né, quando você escapa do capitalismo, ele faz com que você não tenha mais que trabalhar e transforma os seus hobbies em trabalho, né? Então o jovem dinâmico socialista, ele realmente acredita que no socialismo ele transformará o seu hobby em trabalho. Dito isso, já peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, considere se tornar membro para ter acesso ao grupo exclusivo de Telegram, inclusive grupo exclusivo da onde veio este tema para gravarmos esse vídeo. Vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, pois bem, há uma grande questão a ser enfrentada pela direita, que é a pergunta, gente, é só pensar um pouquinho para ver que o socialismo ele sempre nos conduz exatamente aquilo que a esquerda diz combater, que é totalitarismo, perda total das liberdades individuais, miséria, fome, rigidez social, ou seja, você é designado para viver numa certa forma e desempenhar uma certa atividade e você não pode, com seus próprios esforços, alterar essa posição que ele foi designado. No entanto, o jovem dinâmico, né, e alguns velhos também, eles continuam acreditando e principalmente propagando a ideia de que a vida é ruim, você é obrigado a trabalhar onde você não gosta, no que você não gosta, por culpa do capitalismo. O capitalismo obriga as pessoas a jornada e não sei o que, sem perceber que, na verdade, esse fato da vida decorre de dois pontos, né? O primeiro ponto é o excesso de regulamentação estatal, né? Então, as pessoas elas não conseguem inovar e não conseguem ganhar dinheiro nas coisas que gostam, porque normalmente, toda vez que alguém tem uma ideia, né, põe essa ideia em execução e começa a ganhar dinheiro com isso, em geral, gerando uma concorrência com grandes empresas muito amiguinhas do governo, em seguida o Estado vem e regulamenta aquela questão e ao regulamentar cria um monte de regras que faz com que você, cidadão comum, não consiga cumprir essas regras e, portanto, fique proibido de fazer esse trabalho. Nós temos diversas situações dessas aqui no Brasil, né? E é bastante comum a gente ver na internet situações como essa aqui. Me mata, Maneva, me mata! Esse é meu carrinho, não! Não, cadê meu carrinho? Tem que me matar, não quero ir embora, não tem nada aqui não. Deixa eu não quero meu carrinho, dá meu carrinho. Vai embora, não quero meu carrinho. Então, aqui nós temos a situação de um cidadão, né, que tentou fazer o que gosta de fazer, o que faz bem, o que atende às demais pessoas, né, porque
Afinal de contas, não se trata de uma atividade onde ninguém é obrigado a nada, né? Ele não passou num concurso onde o Estado diuturnamente rouba as pessoas para então pegar o dinheiro roubado dessas pessoas e obrigatoriamente, de forma estável, régia e soberbamente remunerar alguém que passou no concurso. Então, se trata de uma atividade de elevado grau moral dentro da sociedade, porque ninguém é obrigado a pagar por esta atividade de forma coercitiva, certo? Ele está lá, ele fez o produto dele, ele oferece o produto dele pelo preço que ele definiu, né? E, portanto, de elevada moralidade essa atividade dele, porque é absolutamente consensual. No entanto, né, nós temos aqui, mais ou menos, pelo vídeo aqui, a gente pode contar, a gente tem aí... Me mata, Maneva, me mata! Esse é meu carrinho, não! A gente consegue contar aqui 1, Me mata! 2... Não tem nada aqui, não. Esse aparece mais. 1, 2, 3, 4. Só meu carrinho. Tem mais um lá passando. Ó, 5 aqui atrás. Pelo menos 5 valorosos, estáveis, soberba e regiamente remunerados servidores públicos, né, que obrigatoriamente têm que receber, que estão fazendo o quê? Estão apreendendo e impedindo essa pessoa de executar a sua atividade. E por que estão fazendo isso? Basicamente porque a regulamentação ela tem 2 pontos. Primeiro, impedir que essa pessoa concorra com aqueles formalizados, e segundo, não pagou a parte do Estado, né? Não pagou a parte do Estado. Então, essas pessoas aqui, essas 5 pessoas, elas estão trabalhando na própria sobrevivência, elas são obrigadas a impedir essa pessoa de trabalhar de forma informal, porque ela não recolhe o tichinha, né? Não recolheu o tichinha, não recolheu taxinha, a punição é ter os seus bens apreendidos, ser impedido de fazer a sua atividade. Isso é o capitalismo? Não, não. Isso é o exato contrário do capitalismo. O capitalismo que nada mais é do que um sistema natural de trocas voluntárias. O capitalismo é isso, certo? Ah, não, mas é que no capitalismo as pessoas são obrigadas... Você não está mais falando de capitalismo. Você está falando de outra coisa. Tá? Capitalismo, o que é? É um sistema de trocas voluntárias, exclusivamente isso, sistema de trocas voluntárias. Portanto, o capitalismo ele não pode te obrigar a nada, né? Quem te obriga a alguma coisa, eventualmente, são as suas necessidades fisiológicas, né? Você precisa para sobreviver, mas isso daí seria assim em qualquer sistema. Desde quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, os seres humanos foram condenados a ter necessidades fisiológicas. Então, as pessoas, para continuar vivendo, elas precisam se alimentar, elas precisam de abrigo, elas precisam de vestimentas para se proteger do frio, etc. Mas isso são necessidades fisiológicas, não é o capitalismo que está te obrigando, tá? Quer culpar alguém? Culpe Adão e Eva, né? Adão e Eva que foram expulsos do paraíso onde nada disso era necessário. A culpa, como tantas vezes aconteceu na nossa história, é da cobra. Considerando uma lei, né, que passou já no Senado, já vai virar lei, aí tá convencionando dizer que a culpa é da cobra. Deixe nos comentários aí pra gente de quem que é a culpa. A culpa é do capitalismo? A culpa é da cobra? Ou a culpa é... Não se atreva, que a misoginia, por favor, não se atreva, tá? Então, seguindo. Então, o capitalismo é só um sistema de trocas voluntário, né? E o que nós temos? Nós temos a existência do Estado, né, que... Quem defende que o Estado controle tudo, que aumente o Estado, quem defende esse tipo de coisa aqui,
Quem defende esse tipo de coisa aqui, né? Servidores valorosos, estáveis, soberbos e regiamente remunerados, prendendo as pessoas e tomando as coisas das pessoas à força, isso daí é o socialismo, né? Porque o socialismo, o que é? É um regime onde o Estado irá definir o que as pessoas devem, podem ou vão fazer, utilizando-se essencialmente da violência e da força para obrigar as pessoas a fazê-lo, a se conformar e cumprir as regras, né? Porém, o jovem dinâmico, com frequência, ele repete esta bobagem aqui e eu vou pôr para vocês a bobagem colocada, né? Então, sem pensar muito, me responde, se não fosse o capitalismo, o que você faria em quesito de profissão? Ela respondeu, teria uma livraria com sofás, poltronas confortáveis, teria desde livros novos lançados a livros antigos, tipo com um sebo junto. Serviria café e biscoitos amanteigados feitos por mim. Você compra um livro e fica para ler e tomar um cafezinho bem mineiro, né? Então, isso aqui não é profissão. Isso aqui é hobby. Qual a diferença entre profissão e hobby, né? A diferença entre profissão e hobby é que o hobby é uma coisa que você quer fazer. É uma coisa para sua satisfação pessoal, certo? Então, o atendido no hobby é você, né? Muitas vezes o hobby, ele é uma atividade, inclusive dura, sacrificada, que muito se assemelha ao trabalho, mas é uma coisa que você quer fazer. Vamos pegar, por exemplo, subir o Everest, né? Subir o Everest é um hobby. Para 90% das pessoas que sobem o Everest é um hobby. Por quê? Porque é uma coisa que ele quer fazer, né? Eu vou subir. E é difícil, exige muito treinamento, exige técnica, exige um sacrifício tremendo. Não há garantia de sucesso. Muitas pessoas acabam falecendo na tentativa. É perigoso, né? Mas é um hobby, você paga para fazer, é uma coisa que você quer fazer. Agora, existem várias pessoas que sobem o Everest como profissão, que são os guias. O cara sobe lá 4, 5 vezes por ano, guiando as pessoas que nunca subiram, que já subiram uma vez, né? E elas fazem isso por obrigação, né? Elas ganham dinheiro fazendo isso. Inclusive, sempre que morre alguém lá subindo o Everest e fazendo isso daí como hobby, né, tentam botar a culpa na cobra. Não. A culpa é do guia, né, que recebeu para fazer e, olha, não parou para socorrer. O cara, não é. O cara consegue subir várias vezes justamente porque ele segue uma série de regras, inclusive parte da regra é, olha, se você não acompanhar isso aqui, você vai ficar lá em cima, certo? E não é nossa responsabilidade resgatar o corpo ou resgatar a pessoa que está com essa dificuldade. Qual é a diferença entre o hobby e a profissão? A diferença entre o hobby e a profissão está basicamente no elemento subjetivo, volitivo de quem está sendo atendido. Então, se você pegar aqui, você vê aqui, eu teria uma livraria com sofás, poltronas confortáveis, teria livros, serviria café e biscoitos amanteigados feitos por mim. Você compra um livro, fica para ler e toma um cafezinho bem mineiro. Então vamos lá, o que impede, né, esta pessoa aqui de fazer isso no capitalismo? Absolutamente nada. A única coisa que impede no capitalismo essa pessoa de fazer isso aqui seria que teria que haver pessoas suficientes na sociedade dispostas a pagar por isso aqui. Né? Ou qual que é a realidade? A realidade é que não tem, né? Se houvesse, ela simplesmente abriria a loja dela, arcaria com os custos disso e, em sendo os custos inferiores aos recebimentos, essa livraria daria lucro e seria o suficiente para ela viver disso. Por que ela não faz isso? É culpa do capitalismo? Não. Ela não faz isso porque não há demanda na sociedade suficiente para isso. Então o que ela acha? Ela acha que no socialismo, onde o Estado roubaria todas as pessoas, né, haveria lá algum burocrata do Estado que teria uma fila, né,
e daí chegaria na fila e ele perguntaria, boa tarde, o que você gostaria de fazer, né? Qual é o seu sonho a ser realizado pelo Estado socialista aqui, né? E daí ela vai, não, eu queria uma cafeteria. Não, então nós vamos providenciar para você a cafeteria estatal que vai dar prejuízo, né? E daí a gente vai bancar isso daí para você, e daí você vai ser premiada, recebendo para fazer o seu hobby, né? Agora, ela não percebe que isso daí acontece num estado... Acontece. No Brasil mesmo nós temos, né? Nós temos vários exemplos desses, né? Recentemente aí, os irmãos Joesley, se eu não me engano, né, compraram uma hidrelétrica, porque o sonho deles era ser dono de uma empresa de geração de energia e tal. Compraram uma empresa de geração de energia que só dava prejuízo, né? A bosta, não tinha demanda para essa empresa, mas era o sonho deles ser dono dessa empresa. Eles compraram e daí eles foram lá na burocracia estatal, chegaram lá para o Lula e falaram, nós compramos aqui uma empresa de energia que dá prejuízo, a gente precisa que você determine que os brasileiros paguem mais na energia para comprar a energia dessa empresa aí que a gente acabou de comprar, que não dá lucro. E daí o governo fez exatamente isso, né? O governo Lula falou, poxa, vocês têm razão, o brasileiro precisa comprar da empresa de vocês, aumentou a conta de energia de todo mundo para que o sonho dos irmãos Joesley fosse realizado com o seu dinheiro, né? Então, isso acontece, mas acontece com o amigo do rei, o amigo do burocrata, né? Então, qual que é a fantasia do jovem brasileiro? A fantasia do jovem brasileiro é achar que ele vai ser amigo do burocrata o suficiente por o burocrata roubar as pessoas para realizar o sonho dele. Não, meu amigo, não, né? No socialismo, o que acontece? Vai ter uma livraria com sofás confortáveis, desde livros, serviria café e biscoitos, eu compro um livro e fica ali um cafezinho bem mineiro. Isso vai existir? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Vai existir, vai ter as cafeterias lá, exatamente desse jeito, vai ter, né? O que não vai acontecer é o fulaninho aqui que tá achando que vai ser ele o dono. O que não vai acontecer é isso, porque como essas cafeterias vão dar prejuízo, alguém vai ter que ser expoliado da sua produção. Então, o que vai acontecer? A grande maioria das pessoas vai ser absolutamente expoliada, ter mais de 90% do resultado do seu trabalho tomado pelo governo, e este trabalho será determinado pelo governo. Então provavelmente vai ser cortar cana, tirar carvão, extrair petróleo, trabalhar de médico num país estrangeiro recebendo uma miséria, enfim, ser obrigado a produzir alguma coisa que o socialismo vai determinar você sob a ameaça de um fuzil, ou contra você ou contra a sua família que ficou refém no país, para que haja excedente no caixa do governo, para que o governo possa subsidiar, ou seja, suplantar o prejuízo da livraria bacana, etc, que provavelmente vai pertencer a algum amigo ou amiga do governante, certo? Então, o grande problema do jovem dinâmico que apoia o socialismo é que ele vive nessa fantasia onde ele acha que se o país for socialista, né, todo mundo vai entrar numa fila e vai ter um burocrata lá que o sonho dele era ser burocrata. Né? O sonho dele era ser burocrata. O hobby dele era ser burocrata. E ele vai ficar nessa fila e ele vai perguntar, jovem, o que você quer? Eu quero vender meus produtos, meu artesanato na beira do mar. E daí ele vai alocar todo mundo para vender artesanato na beira do mar. O meu sonho é ter uma livraria. Então ele vai alocar todo mundo que tem o sonho. Meu sonho é ser jogador de futebol. Ele vai alocar todo mundo para ser jogador. Né? Só as coisas legais. Meu sonho é ser músico. Né? A quantidade de músico que vai ter. Né? E daí as necessidades reais
fisiológicas das pessoas, que é comida, abrigo, roupa, etc., esse daí ninguém vai produzir. Isso daí vai vir do céu, né? Não, é óbvio que não. A maioria das pessoas serão alocadas obrigatoriamente para produção de alimento, para produção de vestuário, para produção de energia, para produção de combustíveis fósseis, para produção das coisas que as pessoas têm necessidade. E serão raríssimas as pessoas que serão alocadas para esse tipo de hobby que o jovem quer ter no futuro. Sem entender que na prática esse tipo de hobby só é possível de ser feito no capitalismo e principalmente no capitalismo intergeracional. E o que é o capitalismo intergeracional? O capitalismo intergeracional é aquele capitalismo onde uma certa geração, mas se ferrou, passou a vida trabalhando. O cara começou a trabalhar com 12, 10 anos de idade e morreu trabalhando, morreu lá com 78 anos lá, morreu sentado na cadeira de diretor da empresa, tratando dos negócios da empresa, né? Nunca parou de trabalhar, morreu trabalhando. E daí acumulou um empreendimento, acumulou bens organizados de forma a produzir produtos ou serviços que atendam às necessidades do resto das pessoas de forma voluntária, capaz de deixar que seus filhos, sua prole, com um nível de trabalho muito menor, pudessem se dedicar a seus hobbies. Porque o hobby é aquilo que você faz e não lhe rende dinheiro. Então, só há duas formas disso acontecer. Ou um Estado socialista, onde você é efetivamente amigo do burocrata que tem o poder, e daí ele te faz um favor que muito provavelmente não vai ser grátis, vai ser em troca de alguma coisa, e daí ele usa do poder do Estado para te alocar numa situação onde o Estado vai bancar o seu hobby, ou você, dentro da estrutura capitalista, acumula capital suficiente a ser futuramente empregado no seu hobby. É por isso que, muitas vezes, grandes empresas se tornam microempresas ou até somem, justamente porque a prole daquele que trabalhou e manteve a empresa dando lucratividade passa a utilizar os recursos acumulados para os seus hobbies e não para investimento na atividade empresária. Então, rapidamente, quando a prole do empresário pega os recursos da empresa e passa a desviar para os próprios hobbies, rapidamente a empresa diminui de tamanho e some. Assim como num sistema socialista, assim que aquele agraciado, aquele amigo do ditador deixa de ser amigo do ditador ou lhe prover aquilo que foi negociado em troca dos privilégios, deixa de fornecer tais vantagens, quaisquer que sejam, rapidamente mandado para o Gulag, lá para a Sibéria. Fecha-se a livraria com um cafezinho mineirinho, é entregue para outro que provenha as vantagens, e o antigo indicado para tocar o cafezinho vai lá pro Gulag. Então, o grande problema do jovem dinâmico é fantasiar que no sistema socialista ele magicamente vai deixar de estar submetido às necessidades normais do capitalismo, que são atender as pessoas no que as pessoas precisam e não ser atendido naquilo que ele quer, e por algum motivo o sistema socialista vai agraciá-lo, alocando-o para trabalhar naquilo que é o seu hobby dentro do sistema capitalista, e não que ele será mandado para uma mina de carvão ou algum corte de cana estatal, onde ele será obrigado, sob a ponta de um fuzil, a produzir o excedente necessário para sustentar a cafeteria do amigo do burocrata. Assim, cabe a nós esclarecer sempre que possível que isso não passa de uma fantasia.
É uma fantasia absurda. Porque quer capitalismo, quer socialismo, todas as pessoas, por culpa da cobra, lembre-se sempre, a culpa é da cobra, por culpa da cobra, tem necessidades que precisam ser atendidas e não é o capitalismo que te obriga a atender essas necessidades, é a natureza das coisas e essas necessidades precisam ser atendidas por alguém e não há pessoas suficientes no mundo que tem como sonho, meu sonho é produzir soja, milho e feijão para você comer. A maioria das pessoas o fazem porque encontraram dentro do capitalismo esta forma de ganhar dinheiro e há pessoas suficientes pagando voluntariamente por isso, o que lhes gera lucro. E para finalizar aqui, eu vou dar uma medida base, uma linha de corte geral para você identificar se aquilo que você está fazendo é trabalho ou se é hobby. Certo? Então, a medida básica para você saber se o que você está fazendo é trabalho ou hobby é 70%. Se mais do que 70% daquilo que você pensa em fazer é diversão, então é hobby e você vai ter que pagar para fazer, certo? O mais provável é que seja o contrário, 30%, né? Se mais de 30% do que você está fazendo é diversão, então é hobby, não é trabalho. Então a medida é 30%, certo? A média é 30%. 30% do quê? Se mais de 30% do que você está fazendo, daquele trabalho que você se propõe a fazer, é diversão, é uma coisa que você se diverte fazendo, uma coisa que você faria mesmo de graça, então o nome disso é hobby. Para ser trabalho, tem que ter mais de 70% das atividades compostas por aquela atividade, uma coisa que você faz porque você é obrigado a fazer e não porque você quer fazer. Então, no caso específico aqui da mocinha, né? Você percebe que ela acha que ela vai ficar, né, é a cafeteria do Friends, né? Ela vai ficar lá só servindo e batendo papo com as pessoas e provendo coisa para as pessoas. Por que ela não abre essa cafeteria no capitalismo e não faz isso no capitalismo? Porque no capitalismo você tem que acordar às 4 da manhã, você tem que deixar tudo pronto, você tem que limpar, aí você tem que fazer marketing, você tem que pagar o aluguel, você tem que negociar o aluguel, você tem que resolver problema de funcionário, você tem funcionário que não veio, você tem o cara que pegou o livro e não pagou, você tem inadimplência, você tem a devolução do livro, você tem muito mais do que 30% de atividades que são coisas que ela não quer fazer, não está disposta a fazer. Ela só quer a parte de servir o cafezinho e fazer o biscoito amanteigado, que eu duvido que ela tenha feito, e fazer os biscoitos amanteigados, que não inclui a parte de limpar toda a louça e limpar todo o problema que foi feito, né? Ela está fantasiando, né, o biscoito pronto, pôs no forno, tirou do forno e ela saiu servindo, né? Ela está fantasiando. É por isso que ela não é dona de uma cafeteria. Porque tirando os impostos, as regras estatais, as licenças que ela tem que tirar, não tem nada impedindo ela de abrir essa cafeteria. Essa livraria / cafeteria. Absolutamente nada. O que impede ela de fazê-lo é porque ela quer que outras pessoas lidem com os 70% de apurrinhação que tornam essa atividade trabalho, né? Ela quer só os 30%, que são o hobby. E ela acredita que no socialismo outras pessoas serão obrigadas a cuidar da parte ruim e ela vai ficar só com a parte boa. Novidade para a pessoa que fez a postagem, o mais provável é que no socialismo você fique com 100% da parte ruim e algum amigo de político, algum amigo do burocrata é que vai ficar com a parte boa, você vai ficar só com a parte ruim. Para esse vídeo é isso, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Meu nome é César Mello, para esse vídeo é isso.